Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso LAC Concursos. No dia de hoje, a gente vai dar continuidade às nossas aulas de atualidades em foco, só aqui no LAC para você. Então vamos lá, vamos ver qual é o tema da nossa aula de hoje. Confere! Na nossa aula de hoje, pessoal, nós vamos falar um pouquinho mais para você a respeito da guerra comercial entre Estados Unidos e China. Para podermos compreender essa temática, nós precisamos voltar um pouquinho na linha do tempo. Recorde-se você que em 1949, o Partido Comunista da China, sob a liderança de Mao Tse-tung, assume o poder. É implementado então no país um regime comunista, num país essencialmente agrário e empobrecido. Mao Tse-tung falece em 1976 e, no seu lugar, assume o poder Deng Xiaoping. Deng Xiaoping é o criador da China contemporânea. Deng Xiaoping cria um modelo híbrido que nós chamamos de economia socialista de mercado. Sob o ponto de vista político, a China permanece como um país fechado, um único partido político, monopartidarista, por um outro lado, sem liberdade de expressão, sem liberdade de ir e vir, sem liberdade de organização e sem liberdade de imprensa. Por um outro lado, a partir de 1978, a China se abre para as regras capitalistas de mercado, adotando lá a livre empresa, a livre concorrência, a lei da oferta e da demanda, o livre comércio. De 1978 até o momento atual, a China sai então de um país agrário, pobre, para ser a segunda maior potência econômica mundial. Historicamente, esse crescimento industrial da China se pautou sobretudo nas vantagens locacionais que a China oferece. Uma mão de obra absurdamente abundante. A mão de obra na China é, na média, 7 vezes maior do que a população brasileira. Nós temos uma mão de obra relativamente qualificada, não há sindicatos, há incentivos fiscais, como redução de carga tributária, há um forte investimento por parte do governo na infraestrutura produtiva, portanto, em portos, aeroportos, estradas, armazéns, ferrovias. Nós vamos observar que o governo financia e subsidia a atividade industrial e produtiva e, com isso, a China cresce a uma taxa média de 10% ao ano de 1978 até 2008. A partir de 2008, nós sabemos que há uma mudança na China, uma desaceleração e uma mudança de enfoque. Mas antes da gente compreender isso, vamos colocar o que a gente falou para você lá no quadro. Confere. Bom, pessoal, nós estamos falando aí a respeito da China, né? E aí você se recorda que nós havíamos dito que de 1949 a 1978, a China será basicamente, né, um país agrário, pobre e com forte domínio do Partido Comunista Chinês. Isso tudo sobre a liderança lá de Mao Tse-tung. A gente sabe, contudo, que isso começa a mudar a partir de 1978, a ascensão de Deng Xiaoping ao comando do país cria um modelo híbrido que nós chamamos de economia socialista de mercado. Ou seja, sob o ponto de vista político, um país fechado, sob o ponto de vista econômico, um país aberto.
aberto para o capitalismo internacional? E a nossa pergunta é: quais são as vantagens locacionais ofertadas pela China? A China oferece uma série de vantagens para as empresas que lá se instalam. Por exemplo, uma mão de obra barata e relativamente qualificada. Ausência de sindicatos, ao mesmo tempo, incentivos fiscais, portanto, redução de carga tributária por parte do governo, boa infraestrutura produtiva e plataforma exportadora. Repetindo para você, as vantagens locacionais chinesas de 1978, pelo menos até 2008, e ainda no momento presente, atraem uma grande quantidade de empresas para o território chinês. Uma mão de obra barata e relativamente qualificada, a ausência de sindicatos, incentivos fiscais com redução de carga tributária, uma boa infraestrutura produtiva e uma plataforma exportadora. Resultado: a China, de 1978 até 2008, cresce a uma taxa média de 10% ao ano. A partir de 2008, com a crise econômica mundial, a China desacelera, passa a crescer entre 6% a 6,5%. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você aí que está estudando nas nossas playlists do YouTube aqui da Lá Concursos, professor top de linha aqui da Lá Concursos. Gostou do professor? Bacana, né? Então, olha só, nós aqui da Lá Concursos, nós fizemos aí algo muito especial, um curso muito especial para a PM de São Paulo. Nós estamos colocando uma super demonstração de videoaulas inteiras, atualizadas, completadas no YouTube. No total, nós disponibilizamos aí para o YouTube, né, 76 videoaulas inteiras, né? Inteiras, então são 10 de língua portuguesa, 10 de matemática, 10 de história, 10 de geografia, 5 de atualidades, 10 de informática, né? E nós temos aí mais 21 aulas aí de administração pública. No total, são 76 videoaulas, né? Então, você está gostando, você quer o material, eu faço um convite muito especial para você. Eu peço, por gentileza, né, que vocês acessem nosso site, laconcurso.com.br, né? Lá nós temos o curso, né? Esse curso completo, né? Tem essas 76 videoaulas, tem também, esse curso tem ao todo mais de 200 videoaulas, né, inteiras, e eu tenho certeza absoluta que se você vier estudar conosco, fazer um investimento de 10 parcelas de R$ 8,00, no total R$80, 120 dias de acesso, você vai ficar super competitivo, né? Inclusive com todo o material de apoio necessário. No YouTube não tem o material de apoio, né? Ah, professor, mas por que, professor, que eu deveria se matricular se tem um curso todo no YouTube? Calma, para lá, olha só. No YouTube são apenas 76 aulas, no site são mais de 200 videoaulas inteiras, completas, né? No site tem um material de apoio, no YouTube não tem um material de apoio, isso aí ajuda bastante. Inclusive o seguinte, olha só, somente videoaula não é suficiente, você tem que ter um plano, você tem uma estratégia. Então no site nós temos o nosso personal coach, né? O estudo em regime de metas,
Aqui nós vamos controlar o seu desempenho, nós vamos comparar você com os seus demais colegas, para os seus colegas, vamos ranquear você para você ter uma métrica de estudos, tudo bem? Então, pessoal, sou o professor Luiz, convido vocês aí a acessarem o site lá, concurso, fazer investimento. Bacana? Fui, tchau. Ao ano, que ainda assim é um crescimento excepcional. No entanto, o atual dirigente chinês, chamado Xi Jinping, já anunciou que a China está mudando a sua estratégia de um país fortemente dependente do mercado externo para um país cada vez mais focado no mercado interno. Ora, você tem 1,3 bilhão de chineses, 1 em cada 5 no mundo é chinês. E a renda dessa população está em ascensão e, portanto, você tem uma possibilidade muito clara de ampliar o mercado através do mercado doméstico. Por um outro lado, a China quer deixar de ser uma produtora de ting-ling, de produtos de baixo valor agregado, para produzir cada vez mais itens de alto valor agregado, como, por exemplo, o setor automobilístico, espacial, informática, telecomunicação, semicondutores, dentre outros. O problema é que essa estratégia chinesa, ela bate de frente com os Estados Unidos. A gente sabe que há 2 anos atrás assume o poder nos Estados Unidos Donald Trump. Donald Trump vem lá de um partido republicano, um partido tradicionalmente mais liberal no campo econômico, que propõe lá a não intervenção do Estado na economia e, particularmente, o livre comércio. Donald Trump, no entanto, se contrapõe aos ideários do próprio partido político e vem implementando, nos Estados Unidos, uma política fortemente protecionista. E aí vem a nossa pergunta. Professor, o que vem a ser o protecionismo? O protecionismo é quando um país protege o seu mercado doméstico, basicamente por medidas como a elevação da tarifa de importação, também conhecido como imposto de importação, e por um outro lado, ele pode adotar cotas, que são limites de tonelagem ou quantidade de produtos que entram, pode adotar subsídios, ou seja, quando o governo subsidia, paga indiretamente parte do custo de produção do produtor americano para que ele tenha mais competitividade e pode estabelecer, inclusive, as chamadas barreiras sanitárias, que é quando o país coloca um conjunto de barreiras fitossanitárias tão difíceis de serem rompidas que limita ou impede a entrada de produto estrangeiro no seu país. Vamos botar no quadro isso para você? Vem para cá. A gente sabe, então, que a administração de Donald Trump vem se marcando por ser lá fortemente protecionista. E o protecionismo pode acontecer em 2 direções, O chamado protecionismo tarifário, que é basicamente o aumento do imposto de importação, ou eu posso ter o protecionismo não tarifário, como, por exemplo, as cotas, os subsídios e as barreiras sanitárias. Seja qual for o modelo, o objetivo lá é muito claro, é dificultar ou impedir a entrada do produto no meu país. Bom, a grande questão é que Trump considera que a China está exercendo lá um conjunto de vantagens em relação ao comércio bilateral, Estados Unidos-China, com vantagem para a China,
e em detrimento do produtor americano. A partir daí, a China vem implementando uma série de tarifas cada vez mais elevadas e mais abrangentes, o que restringe, o que limita a entrada de produto chinês em território americano. E isso deu início a uma guerra comercial, porque a China tem retaliado na mesma altura. Os Estados Unidos, até agora, impuseram tarifas da ordem aproximada de 100 bilhões de dólares aos chineses. Os chineses fizeram absolutamente a mesma coisa. E isso inaugurou uma fase de forte guerra comercial entre a China e a América. Diga-se de passagem que os Estados Unidos não vem aplicando somente o protecionismo tarifário em relação aos chineses, vem fazendo o mesmo em relação ao México e ao Canadá, que fazem parte do NAFTA, o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, envolvendo Estados Unidos, Canadá e México. Vem aplicando tarifas protecionistas em relação à União Europeia. Recentemente, suspendeu, mas estaria em vigor também, tarifas protegendo o mercado americano contra o aço e o alumínio brasileiro. Vem se protegendo, sobretudo, no entanto, contra os produtos chineses. Porque na medida em que a China deixa de ser uma produtora de itens de baixo valor agregado e passa a se concentrar em itens que os Estados Unidos exercem a liderança, é óbvio que o alvo principal da retaliação americana será a China. A Organização Mundial do Comércio, a quem cabe lá disciplinar o comércio entre os países membros e evitar práticas protecionistas, já disseram que essa guerra é uma guerra onde todos perdem, porque Estados Unidos e China perderão parte importante das relações comerciais, já que os dois países têm um no outro o principal parceiro comercial, causando eventualmente prejuízo para a economia de ambos. A estratégia de Trump parece ser muito clara. É tarifar a China em setores sensíveis para os chineses, em um volume cada vez maior e numa base cada vez mais ampla, para tentar, no futuro, negociar com os chineses numa base de relação comercial que seja, no mínimo, um pouco mais vantajosa para os americanos. O problema é que a estratégia chinesa é absolutamente a mesma. Ela vem retaliando à altura porque depende cada vez menos do mercado americano, fortalecendo o seu mercado interno. É uma transição que a China está fazendo. Sair lá de um país produtor de itens industrializados de baixo valor agregado para produtos. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você aí que está estudando nas nossas playlists do YouTube, aqui da Lá Concursos, professor top de linha aqui da Lá Concursos. Gostou do professor? Bacana, né? Então, olha só, nós aqui da Lá Concursos, nós fizemos aí algo muito especial, um curso muito especial para a PM de São Paulo. Nós estamos colocando uma super demonstração de videoaulas inteiras, atualizadas, completadas no YouTube. No total, nós disponibilizamos aí para o YouTube, 76 videoaulas inteiras, inteiras. Então, são 10 de língua portuguesa, 10 de matemática, 10 de história, 10 de geografia, 5 de atualidades, 10 de informática, E nós temos aí mais 21 aulas aí de administração pública. No total, são 76 videoaulas, Então, você está gostando, você quer o material, eu faço um convite muito especial para você. Eu peço, por gentileza, que vocês acessem nosso site, laconcurso.com.br, Lá nós temos o curso, Esse curso completo, tem essas 76 videoaulas, tem também, esse curso tem ao todo mais de 200 videoaulas, inteiras, e eu tenho certeza absoluta que se você vier estudar conosco, fazer um investimento de 10 parcelas de R$ 8, no total R$
R$ 120 dias de acesso, você vai ficar super competitivo, né? Inclusive com todo o material de apoio necessário. No YouTube não tem o material de apoio, né? Ah, professor, mas por que, professor, que eu deveria se matricular se tem um curso todo no YouTube? Calma, para lá, olha só. No YouTube são apenas 76 aulas, no site são mais de 200 videoaulas inteiras, completas, né? No site tem um material de apoio, no YouTube não tem um material de apoio, isso aí ajuda bastante. Inclusive o seguinte, olha só, somente videoaula não é suficiente, você tem que ter um plano, você tem que ter uma estratégia. Então no site nós temos o nosso personal coach, né? O estudo e regime de metas. Aqui nós vamos controlar o seu desempenho, nós vamos comparar você com o seu demais colega, para os seus colegas, vamos ranquear você para você ter uma métrica de estudos, tudo bem? Então, pessoal, sou o professor Luiz, convido vocês aí a acessar o site lá, concurso, fazer investimento. Bacana? Fui, tchau. Produtos de alto valor agregado. Sair da dependência do mercado externo para o mercado interno, investir fortemente em ciência, tecnologia, educação e inovação. Só para você ter uma ideia, a China tem um planejamento estratégico para botar 3 universidades dela entre as 100 melhores do mundo até 2020. Só para você compreender, a universidade brasileira mais bem colocada é a Universidade de São Paulo, na 265ª posição, posição 265. E, portanto, o Brasil não está nem perto das 100 melhores e a China sai de um país agrário em 1978 e quer se transformar numa potência global no campo tecnológico e da inovação. E daí a rivalidade com a América aumenta. Bom, sendo assim, pessoal, a gente pode fazer uma revisão de um pouquinho da nossa temática do dia de hoje. Legal? Confere aqui comigo. Bom, pessoal, o que nós estamos vendo, né, na nossa aula de hoje? Primeiro, que as tarifas de importação adotadas mutuamente por Estados Unidos e China já alcançaram 100 bilhões de dólares. Washington passou a adotar tarifas de importação de 25% sobre quase 1.000 produtos chineses, cuja importação aos Estados Unidos representa um valor anual de 50 bilhões. Quase 34 bilhões de dólares já estavam sobretaxados desde julho. Agora, Washington ampliou as tarifas e outros 16 bilhões de produtos importados da China. Pequim contra-atacou, ao aplicar novas tarifas também sobre 16 bilhões de produtos americanos. O Ministério do Comércio da China também anunciou que apresentará uma queixa formal à Organização Mundial do Comércio para defender o sistema multilateral de comércio e seus direitos após as últimas medidas protecionistas de Donald Trump, denunciando mais uma vez que a decisão do governo americano vai contra os princípios da OMC. Quais são os alvos de Trump? A medida de Washington é dirigida principalmente contra os produtos chineses que se beneficiam, segundo os americanos, de práticas comerciais desleais, como as transferências forçadas de tecnologia denunciadas pela administração do presidente Trump. Dessa maneira, computadores, componentes eletrônicos e ferramentas mecânicas se encontram entre os bens mais atingidos, com um total de 1,1 bilhão em importações de microprocessadores e outras máquinas eletrônicas. Outro alvo de Washington são os circuitos integrados, em um total de 700 milhões,
assim como as células fotovoltaicas, que a cada ano importa no valor de 500 milhões de dólares, e as memórias de computadores, outros 400 milhões. Observe aqui o comércio entre China e Estados Unidos. Embora entre 2006 e 2017 os Estados Unidos tenham exportado de 54 para 130 bilhões de dólares para a China, o volume chinês é muito maior, de 288 bilhões para 506 bilhões entre 2006 e 2017. Isso tem levado a uma guerra comercial. Os alvos dos Estados Unidos são o setor espacial, robótica, manufaturados e automobilísticos. Já os da China, o setor automobilístico e produtos agrícolas, num total aí de pelo menos 34 bilhões só nesses setores. Observe aí que a guerra comercial, no entanto, pode estar muito longe do fim. Os Estados Unidos hoje impõem tarifas de quase 100 bilhões, mas chega a propor tarifa da ordem de 200 bilhões. Ameaça lá com tarifas adicionais de pouco mais de 200 bilhões. Resultado, se o total de tarifas potenciais fosse aplicados, eles seriam maiores do que os produtos importados da China para os Estados Unidos em todo o ano de 2017. Essa guerra de tarifas não é só contra a China. Observe que o país anunciou uma série de tarifas de importações para vários países. Em relação à China, a preocupação é com a propriedade intelectual, portanto, produtos médicos, tecnologia industrial e de transporte. Contra a União Europeia, também a proteção da indústria nacional, só que agora no setor de siderurgia e automotivo. Em relação ao México e ao Canadá, novamente com proteção da indústria nacional e também com siderurgia e automotivo. O problema é que esses países têm retaliado. A China, por exemplo, retaliou produto médico, tecnologia industrial e transporte exportado da América para a China. A União Europeia tem tarifado tecido, bebida, motocicleta e suco de laranja americano. México e Canadá, aço plano, alimento, alumínio, bebida e produtos higiênicos. Observe lá que outros países também foram atingidos pelas medidas protecionistas de Trump. Uma delas é o Brasil, a Argentina e a Austrália, embora lá nós estejamos agora sujeitos a cotas e não exatamente a um aumento indiscriminado de tarifas. Portanto, pessoal, observe lá que a gente vive uma ampla guerra comercial e nós não temos a menor previsão de quando que essa guerra acabará, quem sairá vencedor ou perdedor. Mas os especialistas nos dizem que essa guerra tende a prejudicar a economia global como um todo e, portanto, em detrimento de quase todos. Beleza? Bom, pessoal, nós vamos encerrando essa aula então por aqui, mas não sem antes desejar para você um fortíssimo abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula de Atualidades em Foco, só aqui no LAC Concursos. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você aí que está estudando nas nossas playlists do YouTube aqui da LAC Concursos, professor top de linha aqui da LAC Concursos. Gostou do professor? Bacana, né? Então, olha só, nós aqui da LAC Concursos, nós fizemos aí algo muito especial, um curso muito especial para a PM de São Paulo. Nós estamos colocando uma super demonstração de videoaulas inteiras, atualizadas,
completaças no YouTube. No total, nós disponibilizamos aí para o YouTube, né, 76 videoaulas inteiras, né? Inteiras, então são 10 de língua portuguesa, 10 de matemática, 10 de história, 10 de geografia, 5 de atualidades, 10 de informática, né? E nós temos aí mais 21 aulas aí de administração pública. No total, são 76 videoaulas, né? Então, você está gostando, você quer o material, eu faço um convite muito especial para você. Eu peço, por gentileza, né, que vocês acessem nosso site, laconcurso.com.br, né? Lá nós temos o curso, né? Esse curso completo, né? Tem essas 76 videoaulas, tem também, esse curso tem ao todo mais de 200 videoaulas, né, inteiras, e eu tenho certeza absoluta que se você vier estudar conosco, fazer um investimento de 10 parcelas de R$ 8,00, no total R$ 80,00, 120 dias de acesso, você vai ficar super competitivo, né? Inclusive com todo o material de apoio necessário. No YouTube não tem o material de apoio, né? Ah, professor, mas por que, professor, que eu deveria se matricular se tem um curso todo no YouTube? Calma, para lá, olha só. No YouTube são apenas 76 aulas, no site são mais de 200 videoaulas inteiras, completas, né? No site tem um material de apoio, no YouTube não tem um material de apoio, isso aí ajuda bastante. Inclusive o seguinte, olha só, somente videoaula não é suficiente, você tem que ter um plano, você tem uma estratégia. Então no site nós temos o nosso personal coach, né? O estudo em regime de metas. Aqui nós vamos controlar o seu desempenho, nós vamos comparar você com o seu demais colega, para os seus colegas, vamos ranquear você, para você ter uma métrica de estudos, tudo bem? Então, pessoal, sou o professor Luiz, convido vocês aí a acessar o site lá, concurso, fazer investimento. Bacana? Fui, tchau!